associados do CIESP, quero pedir nesse momento a honrosa atenção de todos e de todas aqui presentes. É sempre uma alegria, né, a gente se reunir e, em grupo, em associação, em associados, em família, debater os rumos do nosso Brasil para um Brasil cada vez melhor. Por isso nós temos a honra, hoje nós não vamos ter mesa, tá, pessoal? Mas nós vamos ter aqui uma fileira de primeira linha para trazer para a gente informações, agregar enriquecimentos e nos dar nortes para os passos seguintes deste Brasil cada vez mais desafiador. Por isso nós temos uma honra muito grande de recepcionar, de acolher, de receber o presidente do CIESP, Rafael Cervoni, a quem eu peço, por favor, uma salva de palmas. Nós também anunciamos a presença e recepcionamos a diretora titular do CIESP Noroeste Paulista, a nossa querida Aldina Clarete D'Amico. Nosso querido primeiro vice-diretor do CIESP Noroeste Paulista, Maurício Belodi. Nosso amigo, segundo vice-diretor do CIESP Noroeste Paulista, Marcelo Mafuz Facchini, que irá lançar um livro dia 15 de novembro, certo? 15 de outubro. Qual o nome, Marcelo? Força e Fortaleza. Já estamos no aguardo. E, por fim, a secretária-geral da CMA, Lilian Bertolani. Com muita alegria também recepcionamos o nosso prefeito, já pedimos para que tome assento, Edinho Araújo. Agradecer a presença do nosso querido vice-prefeito e secretário de Planejamento de Rio Preto, Orlando Bolsoni, também Jorge Luiz de Souza, secretário de Desenvolvimento Econômico, agradecer ainda a Kátia Casimiro, secretária do Meio Ambiente de São José do Rio Preto, José Pedro Rampim, prefeito de Nipoã, Maria Cristina Augusto, secretária municipal da Mulher, Pessoa com Deficiência e Igualdade Racial, também o nosso querido amigo Coronel Fábio Cândido, obrigado, Coronel, pela presença, comandante do CPI 5, Anselmo de Souza, delegado regional tributário, Cefaz, Agdamar Sufredini, pró-reitora acadêmica do Centro Universitário de Rio Preto, Marcelo Lourencin, diretor-presidente da APET, Gilberto Mariano, primeiro vice-presidente da CIRP, José Carlos Cuginotti, presidente do Sicredi Noroeste de São Paulo. Agradecemos ainda a presença da senhora Andréia Cristina Fonseca, assistente de programas e projetos da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Paulo Sader, da FACESP, vice-presidente regional, André Gustavo de Giorgio, da OAB, diretor da Comissão de Mediação e Arbitragem, nosso querido amigo professor Arnaldo Vieira, docente e assessor das prós-reitorias da Unirp, e ao longo do nosso evento, nós iremos agradecendo e discorrendo sobre as demais personalidades e autoridades que nos honram com a sua presença. Senhoras e senhores, queiram neste momento ouvir a nossa anfitriã, diretora titular do CIESP Noroeste Paulista, Aldina Clarete D'Amico. Bem, bom dia a todos, né? É com alegria que nós saudamos a todos os presentes nesta manhã no CIESP Noroeste Paulista. Nosso cerimonialista já elencou aí as nossas autoridades presentes, porém, em nome da nossa diretoria, juntamente com o nosso primeiro vice, o Maurício Belodi, o segundo, o Marcelo Facchini, e todo o nosso conselho do CIESP regional, nós expressamos a todos a nossa alegria, a nossa gratidão por vocês terem aceito o convite de estar conosco nesta manhã. E vamos ter, com certeza, pessoal, uma manhã muito produtiva, com grandes trocas de conhecimento.
Quero saudar o prefeito, Edinho Araújo, sempre um prazer tê-lo conosco, viu, prefeito? Saudar também o prefeito de Nipoã, saudar o vice-prefeito Bolsoni, saudar os secretários de governo aqui presentes, na pessoa do Jorginho, secretário de Desenvolvimento Econômico do município, saudar os vereadores aqui presentes, saudar o coronel Cândido, o nosso grande comandante da Polícia Militar da nossa região, CPI 5, uma alegria tê-lo aqui conosco, viu, coronel? Os dirigentes também das nossas exímias escolas, do SESI, do SENAI, a nossa amiga querida do SEBRAE, a Iroá, que também se faz presente, os presidentes de todas as entidades aqui representadas, e na pessoa do Marcelo Lorenzini, da PET, eu cumprimento todas as demais entidades, aos nossos associados que estão aqui também, aos nossos amigos, enfim, a todos vocês que se dispuseram a vir nesta manhã conversar conosco. E, por último, não menos importante, mas muito importante, o nosso querido presidente, Rafael Cervoni. Hoje, presidente, fazendo o meu momento com Deus, saltou aos meus olhos o versículo da palavra de Deus, que se encontra em Provérbios 15, 33, que diz assim: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Então, nós vemos no Senhor, presidente, muita sabedoria, muita humildade. Por isso, receba a nossa honra, por ser esse ser humano diferenciado, sábio e humilde. Temos muito orgulho de tê-lo como presidente do nosso CIESP estadual. Rio Preto e região, presidente, te recebe hoje com muita alegria e satisfação. E é um prazer tê-lo conosco. Seja bem-vindo sempre. Que essa seja a primeira de muitas e muitas e muitas vezes, ok? Vou falar rapidamente também, presidente, e demais presentes aqui nesta manhã, sobre a nossa regional, né? Noroeste Paulista. Ela é composta de 102 cidades, o nosso CIESP regional é composto de 102 cidades. Temos uma diversidade de segmentos de indústrias com vocações variadas. Isso que faz a nossa terra ser tão pujante e tão importante. Também a nossa região, presidente, é composta por mais de 2 milhões de habitantes e com um crescimento do PIB acima de 150% na última década. E também, falando mais especificamente de Rio Preto, a nossa grande metrópole, nós somos, elenquei aqui 5 dados importantes, mas, com certeza, depois, a nossa visita lá no Parque Tecnológico, o nosso querido vice-prefeito vai enumerar muitas outras informações importantes aqui ao nosso presidente. Nós somos, presidente, a 3ª melhor cidade para se viver e fazer negócios no Brasil. No Brasil, gente. Nós somos a 11ª cidade maior do estado em potencial de consumo, com também um IDH maior do estado. Nós possuímos 10 campos universitários e 3 faculdades de referência no país. E recebemos recentemente, né, prefeito, o certificado de município verde. Então, nós somos uma cidade, uma região extremamente privilegiada e bem administrada. Bem, não vou aqui me estender muito mais para afirmar o quanto, né, nós podemos ainda melhorar o nosso ambiente de negócio e desenvolvimento, presidente. Nós vamos apresentar um vídeo do Tech Summit, que é um evento sobre tecnologia e inovação, que nós vamos realizar em nossa cidade nos próximos dias 3 e 4 de outubro. Esse evento é organizado principalmente pela PET, que é a Associação de Profissionais e Empresas de Tecnologia da Informação.
em parceria com nós do CIESP, com a Associação Comercial ACIRP, o SEBRAE e com o apoio da Prefeitura. Nós esperamos aí, neste evento desse ano, uma grande participação das nossas indústrias, representadas aí pelos mais diversos segmentos. E agora eu quero chamar ao palco o nosso presidente, Rafael Cervoni. Vamos recebê-lo, gente, com uma calorosa salva de palmas? Ele vai falar depois. Não pode, né? Olha, queria agradecer muito ao Dina, Edinho, vocês são os nossos principais anfitriões aqui, toda a diretoria, Marcelo, Maurício aqui, Lucas, que veio comigo aqui. Lucas eu roubei aqui de Rio Preto, lá para a chapa estadual, ele até mudou de cidade, né? Mas veio no avião contando para mim que, por mais que ele fique lá, o coração está aqui. O umbigo está enterrado aqui, Lucas? Então, é isso aí. Eu falo que eu vou e volto para São Paulo outro dia. Eu estou presidindo o CIESP, sou primeiro vice da Fiesp, mas moro em Santa Bárbara do Oeste. Então, eu adoro ser caipira, rapaz. Quando a gente fala Santa Bárbara, já é caipira. Mas falou do Oeste, Edinho, o cara já acha que tem revólver na cintura, essas coisas, viu, coronel? Então, faz parte. Então, eu fico muito, muito orgulhoso de estar aqui com vocês. Eu sinto-me em casa aqui, quando eu estou aqui em Rio Preto. Eu estive aqui na sexta-feira. Eu fui para Marília na quinta, depois vim de carro até Araçatuba, dormi lá, tive um jantar com os empresários. No dia seguinte, eu fiz a jornada de transformação digital lá com o Senai em Araçatuba. Depois vim pegar o avião aqui em Rio Preto. Então, dei uma passada rápida, fazendo um warm-up aqui. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre macro, né? Macro tendências mundiais. Me falaram que você vai falar depois de mim, viu, Edinho? Enfim. Vamos falar um pouquinho sobre macro tendências mundiais. E hoje a ideia é a gente dar uma chacoalhada, Edinho, aqui com o público, porque o dia inteiro a gente fica discutindo problemas do Brasil, de São Paulo, etc. Então, estamos discutindo reforma tributária, estamos discutindo arcabouço fiscal, estou brigando na Assembleia lá que quer aumentar 50% as custas judiciais, estou pegando no pé do Itamar aqui, que tem que votar contra esses aumentos e tal. Inovação, competitividade, sobrevivência. Lá em Santa Bárbara, não sei se aqui fala também, Edinho, mas a gente fala que não bastasse a queda, teve o coice. 7 anos de recessão, com 3 de Covid, com 2 de guerra na Ucrânia com a Rússia, agora surgindo uma guerra no Níger. Então, tem que ter resiliência, e a gente tem tido resiliência, mas ninguém mais do que vocês sabe como dói no bolso, no travesseiro, quando a gente põe a cabeça lá e fica rodando os problemas. Então, nós temos que sair um pouquinho, de vez em quando, da caixa e pensar um pouquinho fora dela. E para isso que nós fizemos essa conversa de hoje aqui. Vocês sabem que no CIESP, na Fiesp, a gente produz muito dado, a gente, né, Marcelo, compra muito dado, banco de dados também, mas o diacho disso tudo, coronel, que às vezes isso aí fica na prateleira, não serve para nada. Então, nós pegamos algoritmos, construímos algoritmos, pusemos inteligência artificial, pegamos quase 350 bancos de dados nossos e mundiais e transformamos nisso que vocês vão ver hoje aqui, em macro tendências até 2040. E eu vou sair do palco, peraí. Eu vou ficar circulando aí. Espera, pô, pego a água. E por que isso é importante? O que são essas macro tendências mundiais? Eles são as principais tendências que podem impactar a nossa economia, podem impactar a nossa vida, podem impactar a nossa sociedade nas próximas décadas. E por que até 2040? Porque esses bancos de dados, Marcelo, alguns vão até 2030, outros 2035, outros até 2040. Então, juntamos tudo nesse universo temporal aqui. E por que é importante, né? Porque ele ajuda a gente a avaliar as futuras oportunidades de negócio. Aliás, negócios que não existem hoje vão passar a existir até 2040. Profissões que hoje não existem vão passar a existir. Outras que existem vão acabar até lá. Vão ajudar a gente a orientar os investimentos produtivos. Então, eu estava conversando com o Edinho sobre isso. E aqui, Rio Preto e a macro-região atrai muito investimento. Então, como que a gente vai fazer isso até lá? Como que vai nos ajudar a antecipar as necessidades de comportamento e consumo? E quem passou por Covid, e todos passamos, sabem como algumas tendências se aceleraram, inclusive o home office, né, Aldina?
que era impensável até antes da Covid, passou a ser uma realidade. E também nos ajudar nos investimentos públicos, né? Nós vamos falar sobre isso aqui, né? Sobre urbanização, sobre tecnologia de construção, como isso impacta o município, como isso impacta a Câmara Municipal, que também tem que votar leis para ajudar o prefeito a trazer essas macro-tendências para a realidade, né? E vão desenvolver o país. Então, basicamente, não adianta passar o laser na tela de LED, né, Lucas? Então, a gente vai cruzar duas coisas que estão em vermelho aí, fatores de longo prazo com fatores impactantes. Que diferença tem? Aquele lá, de longo prazo, é certeza absoluta que vai acontecer. É certeza que a renda da população mundial vai crescer. A população também vai crescer, ela vai crescer, enriquecer e envelhecer. E a gente cruza com esses impactantes aqui. Qual a diferença? Esse aqui é muito provável que aconteçam, mas não dá para jurar de pé junto que o desenvolvimento vai ser sustentável. De vez em quando a humanidade dá uma escorregada aí e anda para trás. E não dá para jurar que a tecnologia evoluir, está na cara, né? Mas, de repente, alguém solta uma bomba de pulso eletromagnético, queima tudo que é circuito no mundo inteiro e a gente volta para trás. Então, cruzando esses dois, nós vamos chegar em 9 macro-tendências, é disso que eu vou falar com vocês hoje. Qual o impacto disso na saúde, na alimentação, na energia, na infraestrutura, na urbanização, no perfil de comportamento e consumo das pessoas, na qualificação e trabalho, como isso impacta as nossas escolas do Senai, por exemplo, como isso impacta a segurança, e lembrando que a população vai crescer, vai envelhecer e vai ficar mais rica, o impacto no turismo e no entretenimento, né? Esse negócio me obedecer tá bom. Lá. Travou, gente. Ah, foi. Então, vamos começar aqui. Vamos começar o que vai acontecer com o PIB mundial. Ele vai crescer 70%. Nós vamos sair de 137 trilhões de dólares até 2040, vamos chegar em 233 trilhões de dólares. Onde que vai mais impactar isso? Leste da Ásia, do Pacífico, sul da Ásia e a África subsaariana, ou seja, a África abaixo do deserto do Saara. E daqui a pouco eu vou mostrar um videozinho para vocês. Prestem atenção no continente africano. Estou vendo gente tirar fotografia, pode fotografar à vontade, mas eu vou deixar o link da apresentação aqui, vou deixar a apresentação para vocês, tá? Mas pode fotografar à vontade. E 60% dessa encrenca vai estar no leste da Ásia, do Pacífico e no sul da Ásia. E o PIB per capita vai aumentar 44%. Então, vamos chegar a mais de 25 mil dólares por pessoa no mundo. E vai crescer mais naquela região ali, que é leste da Ásia, do Pacífico e sul da Ásia. E a população vai crescer quase 20%. Nós vamos sair de 7,7 bilhões de pessoas para 9,1%. E desse 9,1, 1,3 vai ser idoso, porque essa população vai crescer 77%. Ou seja, mais de 70% desse crescimento em populações idosas vai naquelas regiões que estão identificadas ali. Então, nós temos que prestar muita atenção. E olha só, isso aqui é o crescimento da população mundial de 5 em 5 anos, lá, 90, 95, e os habitantes, 7 bilhões de pessoas. Olha o verde, que é a África. Olha lá, 2040, 2050, 2060, 2070, 2080, 2090, 2100, a população da África vai ser semelhante à população da Ásia. Não é da China, é da Ásia. Nós estamos prestando atenção nessa população? Nós estamos lembrando que o continente africano está do nosso lado. É uma cultura que gosta da nossa cultura, da nossa música, da nossa comida, da nossa moda, dos nossos produtos. Tem uma relação histórica com o Brasil. Nós estamos prestando atenção para ele. O chinês está. O chinês está investindo em infraestrutura para burlar, está investindo em energia para burlar, em estradas, em 5G, não só para fornecer energia para a Europa, mas para fornecer produtos. Nós vamos mostrar daqui a pouco que a indústria 4.0, a manufatura avançada, não vai ser... no meu setor, por exemplo, que é o têxtil, nós estamos falando entre comprar num celular e entregar a roupa pronta na casa da pessoa, 2
meses, 2 semanas, 2 dias, 2 horas. Para entregar em 2 horas, não vai dar para trazer da China. Vai ter que produzir no bairro, com outra tecnologia, sem poluição, sem vibração, sem incômodo. Por isso que os países árabes e asiáticos estão desenvolvendo, aí entrou perfeito, sistemas pneumáticos subterrâneos para entregar em 2 horas um produto desde que você compra. Ou vai ser entregue por drone, dependendo da infraestrutura. Isso impacta o município. Isso impacta a análise da Câmara Municipal, para a gente acompanhar essa velocidade. Vamos entrar agora no desenvolvimento sustentável. Ele não está me acompanhando a velocidade aqui, mas vamos lá. Bom, não preciso lembrar que desenvolvimento sustentável é o que mais se discute no Brasil e no mundo. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis lá da ONU. Eu, ano passado, Edinha, recebi 191 embaixadores no CIESP e na Fiesp. Esse ano já recebi 96. Em todas as conversas foram essa aqui. Em todos. Os ODS passaram. Os gases de efeito estufa, na indústria, o impacto que vai ter nas tecnologias limpas, a eficiência energética, a infraestrutura de baixo carbono, a side letter entre Mercosul e União Europeia, a descarbonização com a indústria automobilística, qual o modelo que nós vamos adotar no Brasil. Semana passada eu estava com as 5 montadoras de São Paulo discutindo isso. Vai para o motor elétrico, vai para o híbrido, vai para a célula de hidrogênio, vai para o etanol, qual que vai ser a solução do mundo, né? Vamos chegar em tecnologia. Bom, nós estamos na 4ª Revolução Industrial. Estou apontando ao contrário. Obrigado, Jefferson. Um detalhe, né? Eu já trouxe 3 prêmios Nobel. O último foi de grafeno e nenhum consegue operar isso aqui, então eu fico mais não me acho tão burro assim. Mas não está indo também, Jefferson. Aí. Então, isso vai alterar profundamente os processos produtivos nossos, o perfil dos nossos empregos, a reconfiguração das cadeias de valor, né? E nós estamos falando agora de não indústria 4.0, mas nós vamos falar em sociedade 4.0. E os impactos tem que isso na nossa vida além da indústria. E aí, quando a gente fala em inovação e tecnologia, a gente tem que falar de segurança tecnológica. Eu acho que aqui, em Rio Preto, vocês não têm um problema que nós temos em São Paulo e em Santa Bárbara do Oeste. Está sobrando profissional de TI. Está fácil de achar, não está? Não é isso, Marcelo? Está facinho. Isso foi impacto já dessas macro tendências. Depois da Covid, acelerou ainda mais. Quanto que está faltando no estado de São Paulo? Nós fizemos esse levantamento. 410 mil profissionais estão faltando no estado de São Paulo de TI. Nós não estamos formando profissionais de TI, estamos. Por que está faltando? Porque eles estão sendo contratados pelos Estados Unidos, pela União Europeia, pelo Canadá, pelos países árabes e agora pela Austrália. Estão recebendo de 4 a 5 mil dólares ou euro por mês, recebendo em criptomoeda, não tem nenhuma garantia de 13º, férias, direito, porque as criptomoedas são não rastreáveis, e eles conseguem trabalhar de 3 a 5 empresas ao mesmo tempo, por projeto. Estão adorando, mas está faltando profissional aqui. Então, a concorrência, o pessoal de fora está levando nossos profissionais, e nós podemos estar levando profissionais que estão lá fora também. Então, no Senai, nós estamos treinando 350 mil profissionais em 3 anos para suprir um pouco esse gap, mas nós temos que reter esses talentos do Brasil. E não dá para falar de inovação em tecnologia, descarbonização, motor elétrico ou híbrido, se não falar de um negócio chamado terras raras. O que é terras raras? Eu estive lá com o general do Gabinete de Segurança Institucional do Presidente da República, dizendo, olha, não adianta nada nós não trabalharmos toda a riqueza do território brasileiro. Nós somos o 2º maior detentor de terras raras do mundo. Lítio, grafeno, são esses metais raros. Mas o que adianta ser o 2º maior detentor de terra se a gente não aprendeu a produzir esses metais? Somos o 9º maior produtor mundial com a 2ª maior reserva.
Nós temos que aprender a fazer isso. Então, para isso, precisamos de uma política de longo prazo para terras raras. É isso que eu estou discutindo com o GSI lá em Brasília. Já começou no governo anterior. E o mundo não parou por falta de semicondutor durante a Covid e durante a guerra na Ucrânia. Então, nós temos que aprender a produzir isso no Brasil. E a segurança na saúde também com os fármacos. Então, é algo que é utilizado em todos esses segmentos, principalmente energia eólica, veículos elétricos, aviões que estão falando de motores elétricos também, semicondutores, etc. E aqui está aquilo que eu falei. O Brasil é a segunda maior reserva e o nono maior produtor. E precisa aprender a produzir isso porque vários dos resíduos, inclusive, são radiativos. A gente precisa dispor esse resíduo de maneira adequada. Vamos entrar agora nos 9. Primeiro, saúde. População cresce, envelhece, ganha mais, maior demanda por home care. Quem tem pai, mãe, avô, idoso, sabe do que eu estou falando, né? E isso aumenta gasto com saúde, isso aumenta a incidência de doenças crônicas, porque a população envelhece, portanto, maior demanda por serviços de diagnósticos, equipamentos médicos hospitalares e medicamentos. Semana retrasada, eu fiz uma missão dos diretores do CIESP, lá no Sirius, que é o acelerador de partículas de Campinas, que é algo assim espetacular. O que eu mais vi foi isso. O Sirius produzindo, fazendo uma tomografia, desenvolvendo um tomógrafo para fazer a tomografia do corpo humano? Não. Do parte do corpo humano? Não. De uma célula do corpo humano. Tomografia de célula, em escala nanométrica. Então, é um outro universo extremamente avançado que vai nos ajudar a desenvolver remédios, fertilizantes, muito mais eficientes. Maior preocupação com higiene, sistema de saúde digital, Big Data, inteligência artificial. Aí eu fui fazer um exame de coração anual, agora em janeiro desse ano. Meu pai foi o único que passou da família dos dois lados de 59 anos. Meus dois avós morreram com 59 e teve tio-avô que morreu com 40, Lucas. Então, eu comecei a fazer prevenção com 25. Aí fui fazer, Marcelo, um exame do coração lá, o médico me mandou analisar o DNA. Aí me trouxe lá uma análise genômica lá e me mostrou doenças que eu posso ter até 2100, que eu nem imaginava que eu pudesse ter. Eu também não quero esse Big Brother saber o que eu vou ter daqui a 40 anos. Ele falou, não, mas agora você vai na nutricionista, porque ela vai fazer um mapa para você se alimentar, para você não ter essas doenças e para aumentar a sua imunidade. Eu falei, nossa, aumentar a minha imunidade. Tá bom. É isso aí que nós estamos falando com inteligência artificial. Teste genético, DNA, né? A telemedicina, a e-farmácia, que surgiram aí durante a Covid. Né? E é isso. Nós vamos ter ações globais. Eu participo não tem o G20, o grupo dos 20 maiores países do mundo, tem o B20, que é o Business 20. É a mesma coisa para o setor privado. E eu participo lá de 3 grupos de trabalho, né? O futuro do trabalho, futuro da indústria e ações, emergências globais. Depois, o presidente Obama falava lá atrás, no mandato dele, que era importante os países se unirem e terem um plano global, porque de 100 em 100 anos tem, em média, uma pandemia, e que estava na boca uma nova pandemia que aconteceu, né? E que os países iam bater cabeça sem saber como lidar com ela, o que aconteceu de fato. Então, agora existe um grupo de emergências globais, pode ser uma guerra mundial, um terremoto, ou pode ser uma Covid da vida, né? E agora já disseram que as pandemias não vêm mais de 100 em 100 anos, que esse ciclo está se encurtando. E isso também é a internacionalização da produção de cadeias de fármacos e produtos médicos hospitalares. A gente viu o que aconteceu durante a Covid. E olha isso aqui. O que está acontecendo aí? Isso aí é um robô de fisioterapia. Ela dá um enter, ensina o robô a fazer a fisioterapia no paciente. Então, o primeiro movimento ela faz junto com o robô. A inteligência artificial do robô está aprendendo a fazer os movimentos. A partir daí ela dá um play e o robô faz sozinho a fisioterapia para o paciente. Aí em 2019, antes da Covid, eu estou lá com um grupo de empresários
brasileiros, lá no Vale do Silício, nos Estados Unidos, lá perto de São Francisco, e fui visitar uma empresa concorrente dessa aí. Aí chego num prédio bonito, cheio de vidro assim, Maurício. Maravilhoso, eu pensei que estava no Texas. E chego com um grupo de 20 e tantos empresários, chego na porta, Edinho, não tinha campainha. Falei, maledeta, como é que eu entro nesse prédio aqui? Aí que você sente o caipirão de Santa Bárbara. Chamei a minha assessora, falei, pô, você não marcou aqui? Marquei. Mas não está aqui, a turma, ninguém está esperando, não sei e tal. E aí tinha uma lata de lixo, sabe essas latas de lixo de alumínio ou de inox, cilíndrica assim? Aí a lata de lixo, de repente, foi assim, Edinho. Começa a se desenrolar que nem o Bumblebee lá do Transformer, vira a tampa da lata de lixo assim, tem uma tela com um cara, escaneia meu rosto e fala assim, Welcome, Mr. Cervoni, I was expecting you. Aí vira uma rodinha, abre a porta, sai, please follow me. E eu me senti o George Jetson seguindo a Rose. Os mais velhos sabem o que eu estou falando aqui. Aí eu chego numa sala, Marcelo, 11 pessoas ao redor do almoço, da mesa, 11 robôs, igual aquele lá. Eles começam a apresentar, olha, eu sou fulano de tal, estou na costa leste americana. Olha, eu sou fulano de tal, estou na costa oeste americana. Olha, eu estou aqui na Colômbia, eu estou aqui na Hong Kong, eu estou aqui em Singapura, tinha um brasileiro no meio. E eles me contando que o objetivo daquilo lá, eles estavam desenvolvendo um robô, porque em 19 eles estavam prevendo que haveria uma pandemia, porque de 100 em 100 anos tem a pandemia, já tinha estourado o prazo, e durante uma pandemia seria muito importante não propagar o vírus. Portanto, quanto menos médicos no hospital, melhor, porque ele podia pegar o vírus e ter um médico a menos durante o período, ou podia espalhar o vírus. Então, aquele robô servia para fazer visita nos pacientes. Então, um médico consegue visitar 2 hospitais ou 3 numa manhã. Com aquele robô fazia 10. Porque ele bastava uma enfermeira tirar a pressão e temperatura, e ele, com os dados que ele tinha online, ele podia passar a visita. E é isso que eles estão fazendo, em 2019. Tá? Ou seja, antevendo macro tendências mundiais. Alimentos. População cresce, renda aumenta, fatores socioculturais, desenvolvimento de carne vegetal de laboratório. Aí eu estou conversando com o ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues. Foi aniversário dele domingo agora. Falei, Roberto, você acabou de ir para Dubai, né, numa feira de alimentação lá do agro. Falei, fui, rapaz, comi uma carne, uma picanha de carne vegetal fantástica. Isso aí parece o Paulo Scaff que falava para mim que espaguete de pupunha é maravilhoso. Eu falava, Paulo, chama de tirinha de pupunha, mas não fala que é espaguete, que meus avós vão virar no túmulo. Não, mas é igual. Eu falei, tá bom, vamos fazer uma aposta aqui. Você é libanês, eu sou italiano. Eu vou fazer o seguinte, Adriana, propus para ele, falei, Paulo, eu vou trazer uma coalhada seca de leite de amêndoa e um quibe cru de carne vegetal ou de peixe, de proteína de peixe, é igualzinho também. Acabou a conversa. Né? Mas ele me jura que a carne vegetal tem gosto de picanha. Eu falei, tá bom, Roberto. Né? E aí, conversando sobre esse tema outro dia com o presidente da JBS, falei, como que a JBS encara esse desafio? Ele falou, nós temos 5 grupos de trabalho. O primeiro grupo de trabalho é o seguinte, olha, a carne vai continuar bombando, não vai ter nada que vai tirar o mercado da carne, então nós temos esse grupo de trabalho, como fazer carne bombar ainda mais. Segundo grupo, não, carne não vai mais bombar, vai ser carne vegetal. Então, eles estão lá com um grupo de trabalho desenvolvendo a carne vegetal. Terceiro, não vai ser nenhuma das duas, vai ser carne de proteína de peixe. Então, eles adquiriram lá a maior empresa de pesca e processamento de salmão da Noruega, onde eles estão desenvolvendo carne de proteína de peixe. O quarto é nenhum dos 3, vai ser carne impressa em manufatura aditiva em laboratório, que acho que é essa que o Roberto experimentou. E a quinta é nenhuma das anteriores. Não vai ser nenhuma das 4, mas nós não sabemos qual vai ser a quinta alternativa. Então, pesquise aí o que pode rolar como quinta alternativa. Então, são fatos reais que estão denotando aqui que nós vamos ver. Né? Isso aumenta a necessidade de aumento da produção mundial de alimentos, portanto, automação na agricultura de precisão, sensores, IoT e drones. Né? E biotecnologia, nano, bioinsumos. Mas como isso vai impactar o meu setor têxtil? Meu setor já está produzindo
têxteis técnicos e não tecidos, que encapsulam uma fruta ou um legume, filtram UVA, UVB, radiação alfa, beta e gama, e ainda protege no transporte a fruta, e com essas proteções ainda tem uma que retarda o envelhecimento naturalmente da fruta ou do legume. Então é disso que se trata. E daqui a pouco nós vamos ver umas fazendas aí, verticais, que vai ser uma tendência também para as cidades. E maior integração da cadeia, alimento certificado, rastreável. O Lucas estava falando comigo no avião de blockchain, de QR Code, etc., com maior rastreabilidade. E alimentos saudáveis, com menos aditivos, com procedência conhecida e, como falou meu nutricionista, que fortaleçam a nossa imunidade. Alimentos processados funcionais com maior validade e dietas personalizadas com aquela análise genômica. Né? Cultivo protegido, sistema de irrigação inteligente. Mas olha o resumão aqui. Mercado global de bioinseticidas, que em 2016 era de quase 3,5 bilhões de dólares, já mais do que dobrou em 2021. E olha isso aqui. Esse é um robozinho, está tirando tiririca. Em Guarulhos, outro dia, eu tive que explicar o que era tiririca, que eles não sabiam. Ele tem uma serrinha que corta a tiririca, mapeia, inclusive com drone ou com o próprio robô. É super levinho, pesa 130 quilos. E ele também consegue, a partir daquele mapeamento dos pontos, ele não precisa mais daquele avião que passa veneno em todo o campo, mas ele coloca o bioinsumo, é uma serra, ele está cortando completamente, e aí está com spray. Então, ao invés de jogar aquele avião, ele coloca o bioinsumo num pedaço da folha, exatamente naquele pedaço que está com problema. Aí põe no tratorzinho, fui. Então, de novo, agricultura de precisão. Barulhão. E olha isso aqui. Isso aqui é uma fazenda automatizada lá na Holanda. Não tem terra. Ela usa aí os robôs, né, a inteligência artificial. Ou seja, cada plantinha está recebendo um cuidado individual. Exatamente a quantidade de nutriente, de luz que ela precisa, nem mais nem menos. E essa é uma tendência nas metrópoles, nas grandes cidades. Rio Preto tem 500 mil habitantes praticamente. Então nós estamos falando de fazendas verticais dentro da cidade. Imagina um prédio inteiro em São Paulo fazendo isso e aproximando a agricultura do consumidor final, com menos transporte, menos pegada de carbono, muito menos desperdício, não precisa de terra para plantar, né? E está aí, e estraga muito menos frutas, legumes e verduras, né? Energia. Passa daqueles países que usam fontes não renováveis, reduzindo esse uso, e o Brasil, como tem fontes renováveis em sua maioria absoluta, desenvolvendo e expandindo essa rede, né? O grid de energia, vocês vão ver um vídeo na sequência aqui, é o Smart Grid, que passa de unidirecional para multidirecional inteligente, a captura de carbono nas fontes fósseis, descarbonização da frota e como um plano Biden que está incentivando, investindo em veículos elétricos ou híbridos em suas infraestruturas. E fontes fósseis de 80% para 56% do consumo mundial, entre de 19 e 40, uma tendência muito forte e muito rápida, né? A distribuição de energia com grids cada vez mais inteligentes. E olha só, mercado de baterias, cadê o Zeca Simonelli? 802 bilhões de dólares de investimento na produção de baterias em 20 anos, entre 2020 e 2040. Na armazenagem, não é erro de digitação, o número está certo,
nós estamos saindo de 6 gigawatt-hora em 2019 para 155 gigawatts-hora em 2030, daqui a 7 anos. De 6 para 155. E o mercado de supercapacitores global, que deve atingir 17 bi de dólares em 2027, um crescimento de 418% a partir de 2019. Localized and Estamos built falando de around distribuição communities. de energia. Most homes had only small energy demands, Era such as a few light unidirecional, bulbs and a radio. vindo da usina The grid was diretamente para designed sua for casa. utilities to deliver electricity to consumers' homes and then bill them once a month. This limited one-way interaction makes it difficult for the grid to respond to the ever-changing and rising Isso energy demands dificultava of the realmente 21st a century. resposta, né? The Aí, smart grid introduces a two-way começamos já dialogue where electricity and information bidirecional. can be exchanged between the utility and its customers. It's Aí a chegando developing novas network of tecnologias, novas communications, fontes de controls, energia. computers, automation, and new technologies and tools working together to make the grid more efficient, more reliable, more secure, and greener. The smart grid enables newer technologies Aí to be entram novas integrated, fontes, such as wind and solar vira energy production and plug-in multidirecional, electric vehicle com charging. necessidades sendo With our ajustadas participation as online. informed consumers, the smart grid will replace the aging infrastructure of today's grid, and utilities can better communicate with us to help manage our electricity needs. Ah, mas isso é muito legal nos Estados Unidos. Como o Brasil é um país continental, imenso, mas cheio da grana, cheio de investimento, num outro nível. O Brasil é tudo desconectado. Você vai de Santa Bárbara para Rio Preto num carro elétrico, pode não ter onde abastecer, pode ter que colocar. Eu tenho um amigo que fez isso, veio para Rio Preto com um carro 100% elétrico, não teve onde abastecer, teve que pôr no caminhão e voltar de Uber, e ele ficou super feliz. Né? Mas é isso. Né? Eu acabei de voltar de férias, fui para a França, aluguei um carro híbrido, não queria 100% elétrico. Aluguei na Sixt. Peguei meu carro lá, virei a chave, o tanque está cheio, mas o elétrico está vazio. Ah, desculpa aí, não tem uma tomada aqui na Sixt. Falei, você aluga o carro, é uma agência de aluguel de carro que não tem uma tomada. Então, estou pegando com o tanque vazio. Fiquei 17 dias lá, consegui carregar o carro um único dia, porque os hotéis não tinham tomada, e o único que tinha já estava ocupado, só tinha uma tomada. Deixei 8 horas o carro carregando, gastei 85 € para encher o tanque, era 60. Fiquei super feliz. Ainda carreguei aquela bateria que certamente melhorou meu consumo de combustível, né? E meu porta-malas ficou menor também, não cabia as malas, mas tudo bem. Então, isso é muito legal para os Estados Unidos. E o Brasil, que é tudo desconectado, tem solução? Vamos ver. Olá, pessoal. Nós estamos aqui num eletroposto, aqui dentro da BMW. É o único eletroposto que não está conectado com rede nenhuma. É uma placa fotovoltaica que carrega os veículos. Ele pode estar instalado em qualquer lugar, desde que tenha sol. Tecnologia da BMW, da WEG, tecnologia catarinense. Tecnologia brasileira, desconectada da rede, com energia solar. E esse vídeo é novinho, mas já está velho, porque semana passada eu vi uma notícia que placas solares já irão produzir energia à noite. Não me pergunte como, eu sou engenheiro, mas essa aí não entendi ainda. Mas foi a notícia, que já, talvez a luz da lua, né, sei lá. Mas já estão carregando de noite, não sei como. Infra. Bom, países avançados já tem uma infra bacana, então investe para modernizar. Países em desenvolvimento como o Brasil, fazer como o Edinho está fazendo aqui, investindo para caramba em infraestrutura, né, para criar e depois modernizar. Né, a integração inteligente dos modais de transportes, a Boeing, o presidente da Boeing, que eu recebi 3 semanas atrás, anunciando uma fábrica nova em São José dos Campos para produzir aviões e drones para transportar pessoas, até 16 pessoas como a Embraer, mas drones para transportar produtos, né, que ou vão ser pneumáticos ou vão ser para entregar o e-commerce. E modernização aí do saneamento básico, nós estamos com o novo marco brasileiro de saneamento, isso tem inúmeras oportunidades, e água também com novos sistemas de dessalinização. Ah, mas isso é caro. Dessalinização é caro para burro. A gente tem 8 mil quilômetros de costa, mas sempre foi caro. Os árabes lá que têm deserto estão investindo isso há anos, e isso não funciona porque é muito caro. Será?
Já parou para pensar na importância da água? E o que podemos fazer para que ela seja protegida e preservada? Essas perguntas nos levaram a pensar em respostas, e essas respostas em uma grande ação. Inauguramos a maior planta de dessalinização de água do mar do Brasil e a primeira do grupo ArcelorMittal no mundo. Captando água do mar e fazendo seu tratamento pelo processo de osmose reversa, a planta de dessalinização da ArcelorMittal Tubarão tem capacidade de gerar 500 metros cúbicos hora de água dessalinizada para o uso industrial, o equivalente ao consumo diário de 80 mil pessoas. É a economia de água do mesmo rio que abastece metade da população da Grande Vitória. A gente acredita que a inteligência do aço vem da inovação e da responsabilidade com a sustentabilidade. ArcelorMittal. 500 metros cúbicos por hora, população de 80 mil pessoas. Não é pouco e num custo bastante competitivo e tecnologia brasileira. Obedeça. Aí. Vamos lá para a urbanização. Essa pega a prefeitura e todo mundo que mora aqui. Aumento da urbanização mundial, pessoas cada vez mais indo para as grandes cidades. Depois da Covid, isso deu uma invertida. Passaram a lembrar que morar no interior é muito bom, né? Qualidade de vida melhor. Crescimento das cidades médias em contrapartida das grandes metrópoles, novos modelos de ocupação da cidade. Isso tem tudo a ver com a prefeitura, com a Câmara Municipal e com a população aqui de Rio Preto. As cidades inteligentes, as cidades sustentáveis, maior demanda por espaços verdes de lazer e a purificação do ar. E isso é uma coisa super importante que nós devemos estar discutindo cada vez mais com as câmaras municipais e com os prefeitos, né? Com os novos padrões construtivos. No Brasil, cada cidade tem um padrão, né, construtivo diferente, e isso prejudica o custo da construção, então cada vez mais a gente tem que tentar padronizar para fazer habitações de baixo custo, construções cada vez mais técnicas, cada vez mais modulares, fazendo o retrofit dos imóveis comerciais, se convertendo em residências, as casas inteligentes, os espaços físicos se integrando por meio de tecnologia. E olha só isso aqui. Isso aqui é um prédio na China, com esses novos padrões construtivos. Ele vai ser construído em 15 dias, não é 15 meses, nem semana. Como é que faz isso? Ah, esse prédio aguenta terremoto de magnitude 9 na escala Richter. Sistemas modulares, aí é o teste para terremoto. O ar é mais puro. Eficiência de energia 5 vezes maior, vidros de 15 centímetros para reduzir insolação, portanto, reduzindo o uso de ar-condicionado, cortinas inteligentes automáticas que mexem conforme a incidência do sol, a recuperação de calor com ar fresco, ar 20 vezes mais puro, monitorado online, filtração em 3 estágios, e ali está em velocidade real o bichão sendo construído, ó. Aí, monitoramento da qualidade do ar. Em 15 dias, o bichão está pronto. Não é um prédio qualquer. E é possível 17 mil metros quadrados construído em 15 dias. E casa? Esse vídeo sempre trava, ele briga comigo, mas já vai destravar. Esse é um modelo de sanfona, nós temos isso nas nossas unidades móveis do Senai, já destrava. E ele vai aumentando a sua largura e a sua altura conforme se desdobra. É uma casa... Vamos, meu filho? Aí. E aí ela custa... Olha lá. É um sistema de mola que a gente usa naqueles caminhões do Senai, quem já viu. Não é uma casinha qualquer também, ó. Uma casa bacana. E aí você muda para sistema... moradia, sistema escritório, sistema festa, ela vai se modificando. Você põe ali no caminhão, leva ela para outro lugar. Ela pode ser modulada para 1 andar, 2 andares. Em 15 minutos, ela se desdobra. Então, é o prédio de 15 dias e a casa de 15 minutos.
Sobe e desce. Aumenta em 3 vezes o tamanho. Aí põe no caminhão. Fui. Aí o Edinho está perguntando, para quem vai ao IPTU? Não tem problema. Faz por geolocalização, faz proporcional aonde ela está. Está resolvido, Edinho. E custa $129 mil no projeto, sem escala. Então é algo que pode vir aí pela frente, no futuro super próximo. Esse é um modelo alemão. Mas, de novo, outros padrões construtivos, outras formas de se usar. Perfil, já estou chegando mais para o fim, tá? No começo é mais longo. Perfil do consumidor. Depois da Covid, hábitos de consumo novos, né? Todo mundo mais valorizando a casa, a gente ficando de 1 a 2 dias por semana em home office, né? E a gente tem a tendência de investir na nossa casa e torná-la cada vez mais funcional, o e-commerce crescente. E aí tem 2 coisas que aconteceram aí nesse período. A Dona Eliana, sabe quem é a Dona Eliana? Sabe, Lilian, quem é a Dona Eliana? Minha mãe. Dona Eliana, de 78 anos, durante a Covid, descobriu o iFood e o e-commerce, que ela nunca tinha visto o computador dela, detestava computador, não larga mais dela. Só que é o seguinte, quem não tiver no iFood e não tiver no e-commerce, não vende mais para a Dona Eliana, ponto. Ela com seus 78 anos. Se pegar meus filhos de 18 e 20, então, já nasceram com isso de cabeça. Isso mudou. E aí eu faço um desafio aqui para vocês. Quem pode adivinhar, durante aquele período de Covid bravo, que nós estávamos presos dentro de casa, qual foi o produto mais vendido de longe durante a pandemia que nós estávamos presos? Não vale remédio, não vale máscara, né? Chuta aí. Comida foi, mas não, comida não vale também, porque esse bombou. A produto mesmo. Fala aí. Não? Também foi bom, mas não é? Cama não foi? Jogos não foi? Tudo isso bombou, mas não foi. Vocês não... Fogão não foi, bebida acho que foi pra caramba. Sempre tem algum que fala bebida, mas tá certo. Tem lógica, mas não foi o que bombou. Vocês não vão adivinhar nunca. Foi... Sabe o que foi? Vocês não vão adivinhar nunca. Quase. Pantufa. Não é chinelo havaiana. Pantufa, aquela com pompom, incrível. Bombou pantufa. Neguinho estava sentado na frente do computador, de terno e gravata, a lá Cid Moreira, da cintura para cima. Gravata acabou com a Covid, né? Foi abolido depois da Covid. E que de pantufa no pé e bermudão de malha. Foi o segundo ponto, foi bermuda de malha. Né? Bombou durante a Covid. Os homens ficaram mais vaidosos, começaram a usar produto para barba, que antes era meio vergonhoso, hoje não é mais, né? E, assim, aliás, um dos diretores nossos é dono daquela Ox, as mulheres conhecem, que é tintura de cabelo, né? Ele estava colocando grafeno agora nos esmaltes, principalmente na pintura de cabelo. Vocês vão ver agora. Ele jurou que vai lançar agora uma tintura que você tinge o cabelo e daí você pega o celular, pega lá, Julia Roberts, pega uma foto da Julia Roberts, dá um enter, muda o cabelo online por Bluetooth. A Aldina já se interessou. E faz isso com a unha também. E dura, parece que 6 semanas. Você consegue mexer na cor do cabelo, mexendo no celular ou puxando uma foto. Assim. Falei, cara, difícil de acreditar, mas ele jurou que vai fazer, que já está assim, lançando. Não estou fazendo propaganda dele, não, mas eu achei o máximo isso aí. Metaverso. Nós vamos fechar com um vídeo de metaverso a apresentação. Mas metaverso é uma coisa que eu queria alertar vocês, como empresas, né? Que enxergasse o Senai não mais como alguém que vocês procurem para capacitar os seus colaboradores, porque isso a gente faz bem e vai continuar fazendo bem. Mas quando vocês têm que falar de grafeno, procure o Senai. Quando vocês têm que falar de metaverso, procure o Senai. Quando vocês têm que falar de cibersegurança, procure o Senai. Falei para o Luca. Tá lá, né? Eu virei garota de propaganda do Senai, porque também tem que vestir minha carapuça da Fiesp, né? Então, vocês sabem que em São Caetano do Sul,
Nós temos a melhor escola de cybersecurity das Américas. Vocês sabiam que eu conversei com o Gabinete de Segurança Institucional, com o Josué, e nós vamos fazer as simulações de cyberataque e cyberdefesa de governos nessa escola, inclusive os Estados Unidos, e que nós firmamos uma parceria mundial, que está lá o Marcelo me atacando com o vírus da Lilian, e que a gente identifica aquele vírus, identifica como se defender dele e conta imediatamente para o mundo inteiro, e o mundo nos conta o que está rolando lá fora, para a gente ter uma coisa. Então, vocês, como empresa ou como prefeitura, quiserem que as suas equipes de cybersecurity façam uma simulação de cyberataque, vocês vão nessa escola, a gente simula um cyberataque, vocês se defendem e a nossa equipe vai dizer, olha, Aldina, se você tivesse defendido assim, assim, assado, você podia ter sido mais eficiente nesse momento. E você passa a participar desse hub, né? Então, é disso que a gente está falando. Se vocês quiserem, na realidade aumentada ou no metaverso, fazer uma alteração de processo lá na faquinha, que vocês fazem o gêmeo digital da sua fábrica, ou de uma parte da produção da sua fábrica, joga para o mundo digital, simula uma mudança de qualquer, o sistema já mostra os problemas que vão acontecer, você já corrige e depois você já aplica no mundo real sem essa perda de tempo. Outro dia eu estava com a turma da Gerdau, estou falando bobagem? Não? Se também tivesse, não vai falar, né? E a gente estava com a turma da Gerdau e o Gerdau está dizendo, olha, eu tenho um problema aqui, eu tenho que um pedaço da minha produção, que enquanto eu treino a pessoa, eu tenho que parar aquela linha, custa uma fortuna o tempo de hora parada, e ainda pode dar um acidente. Então, ele digitalizou, o cara foi treinado todo na realidade virtual e aumentada, você sente como se você estivesse pegando aquele material, você sente a resistência do objeto e tal, e depois do cara treinado, você aplica no mundo real, reduzindo o tempo de equipamento parado. Então, é disso que a gente está falando, né? Nós estamos com um problema de compartilhamento de dados pessoais, todo dia alguém é hackeado. Aí, essa semana o Itaú passou um perrengue lá. O crescimento dos lares de uma pessoa só, unipessoais. Isso acontece muito no Japão. O Japão tem, não a terceira idade, a quarta idade. Pessoas que são mais de 100 anos, e lá é muito comum, e eles moram sozinhos. Então, no meu setor, se inventou um carpete inteligente. O que é carpete inteligente? Quando você deforma a fibra do carpete, e essa deformação corresponde à área, a metragem quadrada do corpo daquele velhinho, e ela está deformada por um certo período, Edinho, o carpete assume que aquela pessoa está desmaiada no chão. E o carpete é programado para chamar os filhos ou uma ambulância, porque alguma coisa está errada com aquela pessoa deitada há muito tempo no chão. Então, é para isso que é. Para o lado infantil, já indo do 100 para o recém-nascido, já se produzem roupas de bebês que medem a temperatura, a pressão, a glicemia, ou seja, seu filho tem uma febre, a roupa avisa os pais que o filho está com febre. Você dá lá um remédio, um Tilenol para a criança, a roupa mostra o gráfico de temperatura e você já compartilha o dado com o seu pediatra. Então, estou falando, eu estou puxando muito o meu setor, que é mais fácil para mim, mas isso se desdobra para todos os setores, né? E aí, isso permite interação online computador-empresa. Outro dia eu estava falando com o Fábio, o presidente da Google, ele falou, Rafael, sabe qual é o setor que mais me interessa dos setores produtivos? O teu. Eu falei, por quê? Eu já sabia a resposta. Porque ele faz produtos, aplicativos para o celular, e para isso ele precisa conhecer o perfil de comportamento e consumo das pessoas. E ele falou assim, não conheço nenhum produto que fica mais tempo em contato com o ser humano do que a roupa. E se eu tenho um sensor na roupa, eu sei para onde ele vai, quanto tempo ele fica, quais os hábitos do consumo dele. Por GPS eu sei mais ou menos o que ele está ali consumindo, pela loja que ele entra e tal, e eu posso fazer produtos aplicativos para o celular dele. Aliás, um dos produtos a tendência é você ter equipamentos médicos na sua mão. Então, algumas probes de 200, 300 reais que ele está prevendo para aplicar no celular e fazer raio-x, tomografia, tudo através do seu celular. Ou seja, o celular vai ser um instrumento cada vez mais que barateia e dá acesso à saúde e à educação cada vez mais. Hoje, com o celular na mão, você faz um curso do MIT, certo?
E novos modelos de negócio também. Eu tenho a geração Z dos millennials, né? Eu tenho um filho de 18 e 20. Nenhum dos dois pediu carro para mim até agora. Estou super triste, assim, porque não pediu carro. A minha geração eu já tirei. Eu ganhei minha carteira de motorista no dia que eu fiz 18 anos. Eu fiz o curso antes para ter, né, Marcelo, a carteira na mão, na hora que eu fizesse aniversário. E meus filhos falam, pai, mas não quero possuir um carro, eu quero usar o carro. Eu não quero possuir uma casa de praia, eu quero usar uma casa de praia. Então, eu tenho um colega que faz roupas de aluguel para noivo, para noiva, etc. E durante a Covid ele quase quebrou e mudou o modelo de negócio para aluguel de roupa. Então, hoje tem um sisteminha lá que as mulheres pagam R$200 por semana e têm direito a 5 roupas por semana. Então, hoje eu quero um vestido de festa, me entrega na sexta, me recolhe na segunda e reutiliza essa roupa. O carro, eu quero um modelo de aluguel de carro, que durante a semana eu uso um carro compacto, e no fim de semana eu quero trocar por uma SUV, ou por um carro conversível, um carro bacana, porque tem uma festa diferente. Então, são novos modelos, né? Então, e olha assim, ó, a renda crescendo, lembra? A população cresce, envelhece e aumenta a renda. Aquela classe média global vai chegar, daqueles 9,1 bilhões de pessoas, 5,3 bi dos 9 são uma nova classe média, e até 2030 nós estamos falando de inserir 2 bilhões de pessoas na classe média, né, em relação a 2016, chegando daqui a 7 anos, em 2030, com mais 2 bilhões de consumidores em classe média. E olha isso aqui. Isso aqui é a moça, esse vídeo adora travar. Ela está entrando na internet e ela vai escolher um modelo de roupa. Olha lá. Ixi, deu uma cortada. Ela está escolhendo o modelo, o tecido, o design. E enquanto ela vai dar uma corridinha de meia hora, essa roupa está sendo produzida. Então está estampando, 15 minutos de corrida, está cortando. Olha lá, cortando. Vai para a costura. Meia hora. Aí ela chega em casa, a roupa está na porta. Ah, mas isso aí nos Estados Unidos, isso aí na Austrália, isso aí na Europa, isso aí não acontece no Brasil. Visitem a escola Senai Francisco Matarazzo, onde vocês vão ver uma fábrica, mini fábrica igual a essa, mais moderna que essa, porque é a nossa. Você chega, você é escaneado, projetado sua imagem na tela da televisão, aquela televisão de 60 polegadas na vertical, você escolhe a estampa, a fibra, o tipo de tecido, se é slim fit, clássico ou folgadão, você assina na tela essa roupa e em 18 minutos essa roupa vai ser entregue na sua mão por um drone, sem contato humano nenhum, nem na costura. Mais avançado do que vocês viram aí. Em 18 minutos, não em 30. Então, essa é a realidade que já está disponível, essa tecnologia, no dia de hoje. Tudo que eu não posso fazer é ficar clicando várias vezes aqui, mas o sangue italiano é a desgraça. Trabalho e qualificação. Já está acabando. Bom, isso tudo mudou. As pessoas querem maior flexibilidade na relação de emprego, a intensificação do trabalho remoto ou híbrido, maior diversidade com os caras de TI sendo mais demandado, concorrência internacional da mão de obra qualificada. Meu cunhado, médico do Sírio-Libanês, que ontem fez uma cirurgia, ele e mais 3 médicos, ele em São Paulo, os outros 3 fora do Brasil. Mudanças nas carreiras, crescimento do empreendedorismo, nós dando empreendedorismo para uma criança do SESI de 4ª série, inteligência artificial, chat GVT, o crescimento da educação à distância, novas tecnologias para a aprendizagem. Olha isso aqui. Isso aqui que nós estamos pensando para o SESI. Como que vai ser a educação agora no SESI e no Senai? O cara chega, põe o celular transparente, o celular já existe, esse iPad já existe, digita na mesa, holografia,
compartilhamento de dados, o professor tendo que ser um showman para reter a atenção do aluno, os alunos indo para o laboratório, põe o celular na mesa, escolhe ali, qual é a matéria que eu quero, escolhi química, lição 14, digita na própria mesa, já dá o resultado, compartilha os dados com os amigos, escreve na própria mesa, já dá o resultado na hora. Se está errado, ele já indica qual a lição que ele tem que fazer complementar por causa do erro que ele cometeu. Holografia novamente, já no celular dessa vez. O professor já tem acesso ao que todos os alunos estão vendo ao mesmo tempo. Já vê a molécula ali direto na holografia. Vai para o laboratório de novo. Já mede já esquenta, está esquentando ali a mesa, esquenta direto com o toque digital, já mede o volume automaticamente. E é isso que nós estamos estudando para o SESI e estamos discutindo também amplamente se isso é bom ou é ruim. Estava falando com o governador Tarcísio esses dias, quando ele anunciou que ia eliminar os livros, eu falei, Tarcísio, cuidado com isso, porque a Suécia e a Finlândia tomaram uma trauletada quando tirou os livros. As crianças já não estão escrevendo direito, já não estão interpretando o texto direito. Meu filho caçula lê na diagonal e se bobear, lê as últimas duas linhas. Outro dia eu peguei o Bruno, meu caçula, e falei, Brunão, lê isso aqui. Já não era um negócio muito longo, porque eles não leem, né? Lê isso aqui. Ele fez assim, fora brincadeira. Ele fez assim, legal, pai, ótimo. Um décimo de segundo, você lê o quê, cara? Ah, eu li tudo, então fala. Falou tudo errado. Eu falei, agora você senta aí e vai escutar, que eu vou ler. Pá, 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 pá. Agora fala de novo. Era outra coisa, claro. Imagine com inteligência artificial interpretando para eles os dados. Então, nós temos que tomar um pouco de cuidado com esse novo mundo, porque daqui a pouco a gente transforma uma sociedade numa sociedade altamente... Você pode induzir as pessoas ao que você quer, e já está acontecendo isso. Mas, enfim, mas os nossos professores, durante a pandemia, sofreram pra caramba, não é verdade? Porque os professores do SESI, especialmente, como é que você controla uma classe, tem domínio de uma classe que desliga a tela do computador, você não sabe, você perde o contato visual com o aluno. Eu vi meu filho caçula resolvendo uma prova com a tela fechada e o celular ligado, em 10 resolvendo a prova. Eu passei, catei o celular, ô pai, não, vai resolver a prova, velho. Né? Eu sou considerado na minha casa um não democrata troglodita. Eu dei celular para meus filhos com 15 anos cada um. Me xingaram até. Mas, falei, vai aprender a ler livro, depois você vai aprender. Você não pensa, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. E o professor se tornou um one-man show, porque senão não consegue mais reter a atenção do aluno, que sabe que não precisa do professor para obter informação, porque a informação está na palma da mão, mas como obter, como interpretar, que é o segredo da coisa. E já fechando, o item 8 e 9 quase que ao mesmo tempo, segurança, não preciso falar, que é um pepino, né? Cibersegurança, outro pepino, manter a segurança dos dados, outro pepino. E no mundo, a indústria da defesa, que está atrelada a tudo isso, vai crescer 25% num período de 8 anos, de 20 a 28, vai chegar a 2.300 bi de dólares. As estruturas de controle de fronteira também. Nós estamos vendo a guerra na Ucrânia. Guerra de drone, drone destruindo tudo, drone fazendo segurança, substituindo os guardas, sistemas de vigilância público e privado. Né? Aí eu tenho um amigo que é Alfredo Bonduque, não sei se alguém lembra dele, era o nosso
diretor financeiro anterior. Em março desse ano ele foi para Dubai também, numa feira mundial, naquela Expo Dubai. Chegou na Polícia Federal, Edinho, e o cara falou assim, telefone, por favor. Ele deu o passaporte. Ele falou, não, falei, telefone. Passaporte e telefone. Ele falou, telefone não vou dar, o telefone é meu. O que você quer saber com o meu telefone? Não, você vai pôr esse chipzinho aqui. Ele falou, não vou. Eu não sei o que tem esse chip aí, não sei o que você vai enfiar no meu celular. Bom, então dá meia volta, porque aqui você não vai entrar. Resumo de uma briga longa, foi obrigado a entrochar o chip do cara. E estavam em 20. Né? 4 dias depois, um deles pegou Covid. Em 7 minutos, eles foram cercados por uma equipe médica e jogados para dentro de uma van, levaram para dentro do hotel e trancaram ele pelo lado de fora. Tudo isso porque o chip triangulou todo mundo que teve contato com ele e já prendeu os 20 do grupo e aqueles outros que tiveram contato. Então, a Europa, a partir desse segundo semestre, já está começando a fazer isso e rastrear pelo chip do passaporte, por onde a gente vai, atrelado ao chip do celular. Eles estão cruzando o chip do celular com o chip do passaporte, porque não necessariamente o cara circula de passaporte, portanto, ele já sabe por onde o cara andou. E quem vai para São José dos Campos vai ver lá 1.100 câmeras espionando todo mundo lá. Eu fui lá ver, não sei se você já viu lá, Edinho, tem um painel, parece da NASA. Enquanto ele estava me explicando, 2 caras foram presos. Ixi. Inclusive um que não foi preso, mas tomou uma multa, porque estava no sinal vermelho lá num cruzamento, e ele estava com o celular na mão na moto, o cara falou assim, se der verde aquele lá, o cara vai tomar uma multa. Deu verde, o cara arrancou com o celular ligado, tá, multa. Então, de novo, é o Big Brother, né? É isso que eu estou falando, né? Que o chinês sabe fazer muito bem, deu uma travada aí, mas o chinês faz muito bem, fez durante a Covid para manter a turma em casa e garantir, se ele saísse da casa, ele já tomava uma multa online e o cara da polícia ia interpelá-lo na rua. E puxando todos os dados dele aí. E para fechar, último slide. Entretenimento e turismo, quem tem filho sabe, jogos online, videogame, streaming, software de conteúdos de streaming para videogame, para treinamento das empresas, né, através da gamificação no treinamento, ou metaversos em shows, jogos, viagens. Eu fiz uma viagem de 25 anos de casado, uns anos atrás, e fui para a Grécia, com a Patrícia. E aí cheguei lá na cidade grega de Olímpia, onde começou as Olimpíadas. Eu queria muito ver, a Patrícia queria muito pouco ver, porque era longe para caramba, 3 horas e pouco de carro. Cheguei lá, foi uma maravilha, só tinha uns pitoquinhos assim de coluna e mais nada. Falei, nossa, vou escutar pro resto da vida, né? Até que o guia me deu um óculos de realidade aumentada e eu pus o óculos e vi aquela cidade como era milhares de anos atrás, com os atletas treinando, os atletas competindo, tá? Acendendo a tocha olímpica pelo espelho convexo lá e acendendo a tocha, como faz até hoje. E a minha experiência mudou completamente. A gente vai na Pinacoteca do Estado aqui em São Paulo e a gente conversa com as obras de arte e os autores e a própria obra de arte conversam com você e explicam o que está ali naquele contexto, né? E algumas coisas muito interessantes que estão acontecendo também, né? Como eu disse lá no primeiro slide, a população cresce, envelhece, tem mais poder aquisitivo, viaja mais. Os chineses, depois da Covid, tiveram agora restrições aos chineses derrubadas. Não sei se vocês se lembram, em 2019, antes da Covid, tinha um mega escândalo na França, especialmente em Paris, porque o Louvre proibiu a entrada de chineses, restaurantes proibiram a entrada de chineses, e isso está em discussão entre países na justiça, e essas restrições caíram. E os asiáticos também têm uma restrição maior que a nossa, porque tem uma língua e uma forma de escrita diferente, e tem a mesma coisa quando a gente vai para lá. E agora os tradutores dos celulares online ajudou muito na comunicação desse pessoal, né? E os aviões supersônicos, as tecnologias de personificação,
a robotização e inteligência artificial em serviços de turismo, pondo em risco as agências de turismo. Todo mundo vai direto e reserva seu hotel, sua passagem, e não necessariamente passa mais por agentes de turismo. Então, é algo que tem que se reinventar também. E esse é o último vídeo, para encerrar. O que está acontecendo aí? Realidade aumentada e metaverso. Eles estão fazendo exercício, mas eles estão se recuperando de lesões, estão aumentando o tempo de resposta ao movimento. Sabe quando o Hamilton, antes da largada da Fórmula 1, solta a bolinha em cima e pega embaixo? Eles estão fazendo isso também, aumentando o tempo de resposta do reflexo deles, e se recuperando de lesões e se divertindo também. Então, um novo universo aí para as pessoas, né? A fusão de espaços reais e espaços virtuais. É isso aí. Obrigado, pessoal. Espero ter ajudado um pouquinho, dar uma chacoalhada aqui para a gente ficar... Sempre que eu termino essa apresentação, a turma fala assim, que não fala mineiro, onde eu estou, para onde eu vou, né? Quer dizer, onde é que eu estou, para onde é que eu vou? O que eu faço agora? Mas é isso mesmo, a gente tem que dar uma chacoalhada e prestar atenção nessas mudanças e na velocidade de mudança que o mundo está se transformando e a gente está cheio de oportunidade. Quem quiser a apresentação está aqui, ela também está nos nossos sites do Ciesp e da Fiesp. E quem se interessar para valer, esse é o resumo do resumo do resumo do resumo do resumo do resumo do resumo. Porque o original tem 676 páginas. Quem tiver afim, porque às vezes vocês querem falar, olha, eu quero saber entretenimento. Então chega lá no 676 e destrincha entretenimento. Então está lá à disposição. Obrigado, Aldina. Foi um prazer estar com vocês aqui. Estou à disposição também para bater um papo.